Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz a todos vocês. E no vídeo de hoje, meus irmãos, a gente vai conversar aqui um pouquinho, um assunto que acaba despertando uma curiosidade muito grande em muitos cristãos, que estudam sobre o fim dos tempos, sobre o reinado do anticristo, que está muito perto, irmãos? Nós estamos vendo os sinais cada vez mais e mais se cumprindo. E a ligação, irmãos, entre a inteligência artificial e o anticristo. Esse assunto, da tecnologia, do avanço da tecnologia, da inteligência artificial ganhando força cada vez mais e mais. Muitas pessoas acabam fazendo uma ligação, com a pessoa do anticristo. Se o anticristo ele será um tipo de inteligência artificial, até muitos dizem que a inteligência artificial é o anticristo, e muitos acreditam que na verdade o anticristo vai utilizar a inteligência artificial a seu favor. Então é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho. É um assunto bem importante, principalmente, irmãos, porque a tecnologia está ao nosso redor, só crescendo cada vez mais e mais. Então fica até o final que eu tenho certeza que vai ser bênção esse conteúdo para você, tá bom? Mas antes, já se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito, clica no botãozinho de inscrever-se, tá, irmãos? Verifica se você está inscrito e verifica também se você ativou o sininho. Assim, todas as vezes que eu enviar algum vídeo novo, aí sim o YouTube vai recomendar os meus vídeos para vocês, tá bom? E não esquece também de deixar o seu like clicando no joinha que está aqui embaixo para ajudar no engajamento desse conteúdo, tá bom, meus irmãos? Meus irmãos, a primeira coisa que a gente precisa entender, em relação à pessoa do anticristo e a inteligência artificial é que, irmãos, pela palavra de Deus, nós conseguimos entender que o anticristo realmente, irmãos, será uma pessoa. Ele não será um robô ou uma inteligência artificial. Vamos ver o que está escrito na palavra de Deus, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, que diz assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, irmãos, como nós vimos aqui no versículo 3, ele é o homem do pecado, filho da perdição. Como que nós poderíamos entender, irmãos, como será o anticristo? Basta nós fazermos uma comparação, irmãos, com o próprio Jesus, o nosso Senhor. Jesus Cristo, ele foi a manifestação plena, irmãos, da santidade, da palavra de Deus, da verdade. Já o anticristo já vai ser justamente ao contrário. Será uma pessoa que vai encarnar a iniquidade, o pecado, a impureza, e vai realmente encarnar tudo aquilo que é contra Deus. Não é à toa que no versículo 4 enfatiza isso, O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama a Deus ou se adora. Então não vai ser um robô, uma inteligência artificial que vai ser o anticristo. Não, ele realmente será uma pessoa. Ele realmente é o homem do pecado, o iníquo, o filho da perdição. Olha só o que diz ainda ali em 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 9. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então olha só, irmãos, como que será a pessoa do anticristo. Ele será segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígios de mentira. Então sim, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o anticristo não será um robô, não será um computador ou um celular, enfim. Ele realmente será uma pessoa. Até muitos acreditam que ele já está no mundo, Obviamente que ninguém sabe quem ele é, mas sim, ele será uma pessoa, um líder mundial que vai surgir, que vai governar o mundo inteiro, no período da grande tribulação. E sim, ele será uma pessoa que será segundo a eficácia de Satanás. Então realmente, irmãos, ele vai encarnar, vai personificar tudo aquilo que é de errado, irmãos, tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. E aí a gente já começa a entender, irmãos, por que o mundo está do jeito que está, irmãos? Tanta coisa errada, tanta coisa contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, Todas essas coisas, irmãos, que estão de certa forma exaltando o pecado. E isso, irmãos, não é à toa.
Isso já é o espírito do anticristo, irmãos, que está atuando no mundo, justamente para que quando ele se manifestar, quando ele chegar ao mundo, né, de uma forma pública, isso seja fácil para ele, porque as pessoas já estão aceitando o pecado, já estão aceitando a idolatria, já estão aceitando tudo que é de errado, irmãos, tudo que é contra Deus, de uma forma natural. Então isso também, irmãos, é um sinal muito forte que está próximo à manifestação da pessoa do anticristo, tá bom, irmãos? Então isso aqui é só para a gente entender que ele não será um robô, ele não será uma inteligência artificial. Mas essa questão da inteligência artificial não é uma coisa tão simples não, irmãos, como muitos têm visto, como se fosse apenas um avanço da tecnologia, ou como muitas pessoas têm visto como algo totalmente positivo, né, para a humanidade. E não é bem assim, irmãos. Como nós olhamos, né, na palavra de Deus, nós vemos que sim, a inteligência artificial, o avanço da tecnologia, com certeza, irmãos, eu tenho quase 100% de certeza que vai ser um dos braços principais do governo do anticristo. Olha só, irmãos, o que está escrito lá em Daniel, capítulo 12, versículo 4, né, que é um texto muito conhecido, né, que a gente até já leu algumas vezes aqui no canal, apenas para os irmãos entenderem essa questão da tecnologia. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento ou a ciência se multiplicará. Esse é um texto, como eu falei para os irmãos, bem conhecido, que mostra perfeitamente, irmãos, que no fim dos tempos a ciência, o conhecimento, a tecnologia vai realmente avançar. Os irmãos viram, né, a partir de 2020, né, nesses 3 anos, como, irmãos, a tecnologia avançou de uma forma absurda. Muitos especialistas acreditam que nesses 3 anos a tecnologia ela deu um salto de 10 anos para os irmãos entenderem como avançou de uma forma muito rápida. E isso até nos faz, irmãos, também uma alusão a um texto até que eu também já mencionei aqui sobre a abreviação dos dias, que é algo que está acontecendo, né, irmãos? Os dias estão passando cada vez mais rápido e nisso a tecnologia e os sinais relacionados até à tecnologia também vai avançar cada vez mais e mais. E olha só, irmãos, aonde que eu acredito, e não só eu, mas muitos pregadores e teólogos também acreditam que a inteligência artificial vai entrar no governo do anticristo, é lá em Apocalipse, capítulo 13 e o versículo 15, que diz assim: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, irmãos, aqui sim, eu acredito que vai entrar a questão da inteligência artificial e possivelmente um robô. Quando nós analisamos na palavra de Deus, né, toda essa questão futurista, da tecnologia, do avanço da ciência, analisando esse texto, aí sim nós conseguimos entender, irmãos, que a inteligência artificial ela não é o anticristo, mas muito provavelmente será um dos principais braços do governo do anticristo. E possivelmente, irmãos, essa imagem da besta, que como foi falado, né, que foi concedido para que ela falasse e ainda fizesse que fossem mortos todos que não adorassem essa imagem da besta, possivelmente, irmãos, será um robô com uma inteligência artificial. Eu acredito que seja isso, irmãos. Principalmente, irmãos, se a gente for fazer uma análise de tudo que está acontecendo, irmãos, em relação à tecnologia e à inteligência artificial. Um assunto que está em alta é justamente, né, o ChatGPT, que é um site ali que a pessoa ela conversa com um robô de inteligência artificial, e é um robô, irmãos, que basicamente sabe de tudo. Até esses dias eu estava assistindo um vídeo do Iago Martins, né, ele fazendo, né, alguns estudos, né, algumas perguntas ali no ChatGPT. Irmãos, nesse chat, o próprio robô ali daquela inteligência artificial, ele compõe já canções cristãs bíblicas, e inclusive uma coisa que até eu fiquei chocado vendo aquilo, né, que a própria inteligência artificial, ela consegue fazer um tipo de oração, né? No vídeo ali do Iago Martins eu vi ele pedindo, né, para que o ChatGPT fizesse uma oração para ele, e acreditem se quiser, irmãos, os irmãos podem pesquisar lá e ver isso depois. A própria inteligência artificial meio que se passou por uma pessoa fazendo uma oração para ele. Então olhem só, irmãos, o que está acontecendo? Aonde a tecnologia e a inteligência artificial está entrando? Na religião, se passando
por uma pessoa. Então olha só como isso é sério, irmãos, como isso está realmente tomando conta da vida das pessoas. Agora também nesse ano, né, um assunto que também está em alta é justamente, né, o chip do Elon Musk. Ele mesmo declarou que mais ou menos no meio do ano ele já vai começar a testar, né, os seus chips de inteligência artificial em pessoas. Até alguns tempos atrás, né, ele tinha feito isso apenas em animais, mas nesse ano ele vai começar a testar isso em pessoas, ou seja, chips de inteligência artificial, ou seja, o transhumanismo, ou seja, o ser humano unindo a máquina, a inteligência artificial, a mente humana. Então olha só como isso é perigoso, irmãos, como é muito sério todo esse avanço tecnológico que está acontecendo. As pessoas vendo toda essa artificialização da vida humana, isso, irmãos, é sim um sinal claríssimo da manifestação do anticristo, que eu acredito que ele será sim uma pessoa, mas que ele sim vai usar a tecnologia e a inteligência artificial totalmente ao seu favor. Por isso que nós devemos, irmãos, tomar muito cuidado com todo esse avanço que está acontecendo. Eu vejo muitos cristãos, até pregadores, dizendo que isso não tem nada a ver, que é mais uma teoria da conspiração e por aí vai. E não, irmãos, nós vemos na palavra de Deus que tudo isso faz parte sim do governo do anticristo que está, irmãos, muito prestes a ser manifestado no mundo. Até uma outra coisa também, a gente já vai encerrar o vídeo, que eu vi também recentemente, irmãos, uma coisa muito perigosa, é que através da própria inteligência artificial, muitas pessoas estão conseguindo se comunicar, entre aspas, com entes que faleceram. Olha só, irmãos, que sério. Inteligências artificiais que conseguem, irmãos, captar a imagem e a voz de pessoas que morreram. Olha só, irmãos, que estranho isso, né? Muitos estão chamando isso de uma necromancia, tecnológica. Olha só que perigoso. Nós sabemos, irmãos, que realmente essa questão de um ente querido, uma pessoa que acaba falecendo, um conhecido, realmente é algo muito triste. É algo que realmente leva um tempo para a pessoa, se acostumar com aquilo, porque realmente é algo que entristece demais o ser humano. Mas nós sabemos, irmãos, o que a palavra do Senhor diz sobre a conversa com mortos, sobre a pessoa ter contato com pessoas que morreram. E as pessoas estão usando inteligências artificiais para conversar com entes que faleceram, com pessoas que já partiram. Então olha só, irmãos, aonde que nós estamos chegando. E justamente, por ser uma questão de tecnologia, muitas pessoas vão achar isso normal. Vão dizer que isso não tem nada a ver, que é algo simples da vida humana. Porque uma coisa, irmãos, é você guardar uma foto de um parente, de uma pessoa que partiu. Outra coisa é você querer conversar com ela, sabendo que ela já morreu, sabendo que ela não está mais aqui. Então, irmãos, nós temos que estar atentos a tudo isso que está acontecendo. É tempo de nós vigiarmos, estarmos analisando todos esses sinais do fim dos tempos, toda essa inteligência artificial, irmãos, que está em todo canto, no celular, no computador, no dia a dia das pessoas. Então vamos, irmãos, não deixar, irmãos, que a simplicidade do Evangelho esteja em nossas vidas. Os irmãos já repararam como parece que a gente tem tempo para tudo que é tecnológico, só que quando se trata de ler a Bíblia, orar, jejuar, ir para a igreja, parece que as pessoas têm um mínimo de disponibilidade para isso. Irmãos, isso não é à toa e isso é muito perigoso. Então, irmãos, não esqueça de compartilhar esse conteúdo. É muito importante para que as pessoas estejam entendendo o que está acontecendo no mundo. Tá bom, irmãos? Então clica na setinha e no botãozinho de compartilhar que está aqui embaixo. E também não esqueça de deixar aqui o seu comentário, mostrando a sua opinião, o que você acha, o que você entende sobre esse assunto de inteligência artificial e da pessoa do anticristo, que é muito importante a sua opinião também. Amém, meus irmãos? Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês. Deus os abençoe. Fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.